da luta, entramos contentes, sentindo frementes, as almas vibrar. E desse entusiasmo nos nasce a pujança, uma firme esperança de sempre ganhar. Que seja o Cruzeiro, escola elevada, por nós consagrada, a luz ao valor. Oi loucos pro futebol! Vocês acabaram de ouvir o hino original do Cruzeiro, ou melhor, do Palestra Itália, que foi composto um ano depois do time ter sido fundado, em 1921. A música é do maestro Arrigo Bozzacchi e a letra do poeta Tolentino Miraglia. Esta é uma réplica da camisa que foi usada pelo Cruzeiro entre 1949 e 1953. Eu sou o Celso Unzelt e este é um Almanaque da Bola especial, o primeiro de 2 episódios que vão contar os 100 anos do Cruzeiro em 10 décadas. Só que antes da gente começar, deixa o seu joinha e se inscreva, porque o Almanaque da Bola é o canal para quem gosta de curiosidades e histórias sobre futebol. No campo da luta, entramos contentes, sentindo frementes, as almas vibrar, e deste entusiasmo nos nasce a pujança. 2 de janeiro de 1921, seguindo o exemplo dos seus irmãos de São Paulo, que pouco mais de 6 anos antes haviam fundado um Palestra Itália, o atual Palmeiras, um grupo de imigrantes italianos que morava em Belo Horizonte também funda o seu palestra, a Società Sportiva Palestra Itália de Minas Gerais. As cores, claro, eram as mesmas da bandeira italiana, vermelho, branco e verde. Mas elas mudaram muito ao longo dos anos, assim como o escudo, a camisa e o próprio nome do clube, como nós vamos ver a seguir. O primeiro jogo do Palestra Itália, depois Cruzeiro, foi disputado em 3 de abril de 1921, portanto apenas 3 meses depois da fundação. Uma vitória por 2-0 em cima de um combinado formado por jogadores do Vila Nova e do Palmeiras, ambos clubes da cidade de Nova Lima, vizinha de Belo Horizonte. Mas a foto mais antiga que se conhece do Palestra Cruzeiro é essa aí, do time que venceu também a sua segunda partida. Justo o primeiro clássico contra o Atlético, por 3-0, no dia 17 de abril de 1921. Ainda naquela primeira década, o time dos italianos ganha não só o seu primeiro campeonato mineiro, em 1928, como também o seu primeiro tri, com as conquistas de 1929 e 1930, ambas invictas. No meio da campanha de 1930, aliás, foi efetivado como titular o primeiro grande ídolo palestrino e depois cruzeirense, Leonísio Fantoni, o Niginho. Niginho era o irmão mais novo de João Fantoni, o Ninão, e primo de Otávio Fantoni, o Nininho. Todos eles da mesma família e todos eles craques daqueles primeiros tempos de Palestra Cruzeiro. Um outro irmão Fantoni, Orlando, também foi importante para o Cruzeiro nos anos 30 como jogador e depois como técnico. Todos os Fantoni chegaram a jogar juntos na Lazio da Itália. Niginho é, até hoje, o 3º maior artilheiro da história cruzeirense. Com 207 gols, só fica atrás dos 242 de Tostão e dos 223 de Dirceu Lopes. As almas vibrar, e deste entusiasmo nos nasce a pujança. O craque Niginho volta da Itália em 1935. É emprestado ao Palestra de São Paulo, passa pelo Vasco e é também convocado pela seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 1938 na França. No final de 1939, Niginho finalmente retorna a Minas e ao Palestra. Ajuda o time a faturar mais um título mineiro, o de 1940, depois de uma espera de 10 anos. Aquele seria também o último título mineiro do clube com o nome de Palestra Itália. O técnico campeão de 1940, que aparece de pé nesta foto, é Italo Fratesi,
o Bengala, outro craque do tricampeonato de 28, 29 e 30, que acabava de encerrar sua carreira como meio-campista. Nas heróicas imortais, Cruzeiro, Cruzeiro querido. Em 1942, a grande mudança. Assim como aconteceu com seu xará de São Paulo, e também com outros clubes cujos nomes faziam referências a outros países, principalmente aqueles que faziam parte do eixo e lutavam contra o Brasil na Segunda Guerra Mundial, como a Itália, o Palestra Itália também teve que mudar de nome. Primeiro, tentou ser Palestra Mineiro, assim como o Palmeiras, antes, havia tentado ser Palestra de São Paulo. Não adiantou. Era necessário nacionalizar o nome mais ainda. 29 de setembro de 1942, apenas 8 dias depois da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o presidente Enesírio Poni troca o nome para Ipiranga Esporte Clube, em homenagem ao local em que foi proclamada a independência do Brasil. O novo nome, porém, não resistiu ao fato de que o presida não consultou o Conselho Deliberativo para fazer a mudança. E nem a uma derrota por 2-1 para o Atlético, em jogo disputado no dia 2 de outubro de 1942 pelo Campeonato Mineiro daquele ano. 5 dias depois, finalmente, surgia o Cruzeiro Esporte Clube. Existe um grande clube na cidade. Uma homenagem à constelação do Cruzeiro do Sul, um dos principais símbolos do Brasil. As cores escolhidas, claro, foram o azul e o branco. Dentro de campo, as mudanças logo deram sorte, com a conquista de mais um tricampeonato mineiro, em 1943, 44 e 45. Nijinho continuou sendo o grande ídolo. Nas heróicas imortais, Cruzeiro, Cruzeiro querido. Depois de mais um jejum de 10 anos, o Cruzeiro volta a conquistar o Campeonato Mineiro em 1956. O título acabou sendo dividido com o Atlético por causa da confusão causada pela inscrição irregular de um jogador atleticano chamado Laércio. Antes que a década acabasse, começa mais um tri com os títulos mineiros de 59 e 60 que desembocariam no de 61. Nas heróicas imortais, Cruzeiro, Cruzeiro querido. Os anos 60 começam com o título mineiro de 61, conquistado pelo time que aparece aí nessa foto. Mas o melhor ainda estava por vir. Em 5 de setembro de 65, é inaugurado em Belo Horizonte o Estádio do Mineirão, à época com capacidade para abrigar até 130 mil torcedores. Jogando ali, no Mineirão, uma equipe de garotos vai reinar absoluta em Minas Gerais e vai também começar a conquista do Brasil pelo Cruzeiro. Aquele time começava com Raul, o goleiro galã, que até os aparecimentos de Dida e Fábio reinava absoluto como o maior de todos na história do clube. O capitão era o Wilson Piazza, que permaneceria no time a tempo também de liderá-lo em muitas conquistas da década de 70. Volante de origem, Piazza era tão bom que na Copa de 70, disputada no México, o técnico Zagallo teve que deslocá-lo para a quarta zaga. Afinal, Piazza não poderia ficar fora daquele time. O grande Cruzeiro da década de 60 contava também, entre outros, com um veloz ponta-direita chamado Natal, o Diabo Louro. Já o baixinho Dirceu Lopes era um meia genial, chamado de Príncipe, porque no Cruzeiro o rei era um outro baixinho. Eduardo Gonçalves de Andrade entrou para a história do futebol mesmo com um apelido, Tostão. Meia genial, Eduardo, ou melhor, Tostão, mudou a história do Cruzeiro e do próprio futebol mineiro. Tostão disputou primeiro a Copa do Mundo de 66 na Inglaterra e depois a de 70 no México, ajudando o Brasil a conquistar o tricampeonato mundial. Jogando de falso 9, ele foi o parceiro ideal de Pelé. Juntos, esse punhado de craques conquistou todos os campeonatos mineiros disputados entre 1965 e 1969.
um pentacampeonato. Mas esse time foi, principalmente, campeão da Taça Brasil de 66, elevando o Cruzeiro a um outro patamar nacional. As finais foram contra o temido Santos de Pelé, que havia sido o campeão de absolutamente todas as 5 edições da Taça Brasil disputadas anteriormente, entre 1961 e 1965. O Santos, portanto, disputava contra o Cruzeiro a primazia de ser hexacampeão brasileiro. No Mineirão, em 30 de novembro de 66, um jogo inesquecível. Goleada cruzeirense para cima do Santos por 6-2. Foram 3 gols de Dirceu Lopes, um de Tostão, um de Natal, outro de Zé Carlos do Santos contra. Talvez o maior baile que o time de Pelé já tenha tomado em toda a sua história. Pacaembu, na noite de 7 de dezembro de 66, debaixo de muita chuva, o Santos no primeiro tempo chegou a abrir uma vantagem sobre o Cruzeiro de 2-0, com gols de Pelé e Toninho, o que, àquela altura, forçaria a realização de uma partida de desempate, já que no regulamento não constava o saldo de gols. Para piorar a situação do Cruzeiro, logo aos 12 minutos do segundo tempo, Tostão perdeu um pênalti, defendido pelo goleiro santista Cláudio. No entanto, apenas 6 minutos depois, aos 18 do segundo tempo, o mesmo Tostão descontou para 2-1, cobrando falta. Aos 28, foi a vez de Natal empatar o jogo em 2-2. E finalmente, aos 44 do segundo, o mesmo Natal fez o gol da vitória do Cruzeiro por 3-2, que valeu ao clube o seu primeiro título nacional, a Taça Brasil de 66. E aí, está gostando do nosso especial sobre o centenário do Cruzeiro? Então deixa o seu like, porque essa foi só a primeira parte, da fundação até a chegada do grande time de Tostão. No próximo vídeo, eu vou contar o resto dessa história, dos anos 70 até os dias atuais. Até lá!